Boa noite. Já entrando aqui no Instagram, entrando também aqui no Facebook. Ótimo. Ajustando aqui. Já quero convidar todos que estão aqui para compartilhar aqui no Facebook essa live e também participar aqui ativamente no Instagram. Então, muita gente já entrando aqui, já participando. Hoje vamos falar, coloca o tema aí para a gente falar hoje sobre a importância da igreja em períodos de pandemia. Estamos vivendo um momento crítico, claro, desde o mês de março que estamos vivenciando essa pandemia aqui no Brasil com maior velocidade. E hoje vamos tratar desse tema e convidamos para fazer parte aqui pastor Wendel Miranda, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Mossoró. Vamos só localizar aqui o pastor Wendel Miranda, que já está aqui também com a gente, participando, já entrou aqui no Facebook. E agora eu estou chamando aí também no Instagram, pastor. Tudo na paz? Ok, tudo na paz. Estou localizando aqui o Instagram para poder entrar também aqui pelo Instagram. Estou chamando aqui agora no Instagram. Vai aparecer aí para o senhor. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ótimo. O senhor já está aí no Instagram, pastor? Eu estou no Instagram, sim. Ótimo. Entra aí na minha live aí. Estou localizando ela aqui. Lembrar que é o A com 2 L's. Y. Ok. Vamos lá. Encontrei. Ótimo. Ok, cheguei. Pode mandar. Lembrar que não aqui. Tá aqui. Entrando também aqui no Instagram, pastor Wendel. Ótimo. Excelente. Pastor Wendel, estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram, também no Facebook. Eu quero já agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, pelo Insta e também pelo Facebook, nosso canal no Instagram e também no Facebook, nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar da importância da igreja em tempos de pandemia. Estamos vivenciando um momento muito difícil que os meus pais não vivenciaram, os meus avós não vivenciaram. A última pandemia que existiu no mundo foi há mais de 100 anos atrás, né? E não foi com essa intensidade, com essa velocidade que nós estamos passando hoje, né? Os prejuízos para a economia, para as pessoas, e, claro, também acaba causando também prejuízo mental, psicológico, um prejuízo espiritual na vida de muitas pessoas que têm causado isso. Então, nós aqui chamamos para fazer parte dessa live de hoje, pastor Wendel Miranda, vai estar aqui, todos podem participar no Instagram, faça o seu comentário, né, dê também a sua opinião, e aqui também no Facebook, faça o seu comentário, nós vamos estar colocando aqui ao longo da nossa live, os comentários, a interação e a participação de cada um, tá certo? Então, a gente vai contar aqui. Pastor Wendel, pode dar boa noite aí a todos que estão nos acompanhando. A paz do Senhor. A paz do Senhor, um abraço a todo mundo que está acompanhando a live, Deus abençoe grandemente. Obrigado pelo convite, me sinto muito honrado pela oportunidade de falar sobre a importância da igreja. E como pastor, como alguém que tem uma vivência muito voltada para as atividades da igreja, então me sinto feliz por essa oportunidade. É um grande privilégio poder falar do que a igreja tem de relevância para um período como esse. Ótimo, muito bom, pastor. Já quero pedir a todos aqui no Facebook, compartilhe essa live, leve adiante para que mais pessoas possam assistir e também ser abençoadas aí, com certeza a palavra que pastor Wendel Miranda vai estar trazendo aqui para a gente. Pastor Wendel Miranda, que é pastor da igreja Assembleia de Deus, já ia falar da minha igreja, ó. Pastor Wendel, pastor da igreja Assembleia de Deus, aqui na cidade de Mossoró, né? Filho do pastor
pastor Miranda, como todos nós chamamos aqui, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus aqui na nossa cidade e também na nossa região, e que nos dá a honra também de participar aqui com a gente. Pastor, esse período de pandemia é um momento difícil, eu já falei aqui, nós não tínhamos vivenciado isso ainda. Aqui o senhor compara esse período que nós estamos passando hoje, aqui o senhor compara esse período todo que nós estamos vivenciando, tem algum fato, pode ser até um fato bíblico, em algum momento da Bíblia, que o senhor compara esse período que nós estamos passando aqui? Olha, eu não consigo encontrar uma referência, você acredita? Eu não consigo encontrar uma correlação. A minha geração, que é a sua também, a nossa geração, você introduziu dessa maneira a live nesta noite, e é uma realidade. Nós não temos nenhum tipo de referência para poder dizer em que momento eu consigo encontrar uma similaridade em relação ao que nós estamos acontecendo. Você pode até ter algum tipo de acontecimento que envolveu pestes, envolveu pragas, envolveu doenças que atingiram a humanidade de uma forma severa. Mas com essa proporção, com essa velocidade, com essa característica, realmente, Alisson, eu não consigo, meu amigo, eu não consigo visualizar como estabelecer um parâmetro para dizer aconteceu assim naquele período e também está acontecendo aqui. Tudo é muito novo para a gente, tudo é muito inesperado, pegou todo mundo de surpresa, literalmente, apesar de muitas pessoas, vamos dizer assim, terem a sua teoria da conspiração, mas independente disso, eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou entrar nessa questão, mas todos nós fomos pegos de alguma forma de surpresa. Mesmo você considerando também que o Brasil, ele teve um delay, vamos dizer assim, comparando com o velho mundo, né, comparando com a Ásia, comparando com a Europa, havia um delay. Você estava vendo as coisas acontecerem lá e progressivamente aquilo foi se aproximando daqui, né? E em algum momento a Organização Mundial de Saúde não foi feliz em fazer uma leitura ainda muito primária e não dar os alertas, os starts de preparação a nível de pandemia com um tempo, vamos dizer assim, mais antecedente. Se acreditava muito, você viu o desenrolar dos fatos, começando pela China e vindo para a Itália, depois descendo para a Espanha, indo para a Alemanha, França, o Reino Unido, e aí quando você vê esse movimento, é quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, dá um sinal de alerta, estamos em pandemia. E aí isso já levou-se 15 dias, 20 dias, e de alguma maneira... 3 meses. 3 meses, né? Já estamos nessa. E, de fato, eu não consigo encontrar uma referência. Eu consigo ver com clareza, com entendimento, que é um tempo desafiador para todos nós. E nós estamos descobrindo como reagir andando, fazendo, indo, seguindo, né? Cada um tem sua teoria da melhor maneira de resolver o problema, mas na prática, não vamos ver. Eu não consigo encontrar assim, uma resposta absoluta de solução para uma situação com tantas perguntas, com tantas interrogações. Tem muitas interrogações nesse processo. Pastor, tem muita pergunta já chegando aqui, muitas participações. Ao longo aqui da nossa live, nós vamos fazer perguntas bem interessantes aqui. E uma que chegou agora, eu quero mandar de fazer, uma que está aqui no Instagram. Marcos perguntou o seguinte: seria um castigo de Deus, alguma forma de Deus? Aí eu acrescento, ele perguntou se tratava de um castigo de Deus, alguma coisa do tipo, mas eu quero acrescentar o seguinte: de alguma forma, Deus está quer falar alguma coisa para o homem relacionada a isso tudo, a visão do Senhor? Eu creio na seguinte situação: Deus de fato dialoga conosco. Eu não posso acreditar num Deus que está inerte ou inoperante ou indiferente aos acontecimentos aqui na Terra. Na verdade, desde o início da criação, se eu for do Gênesis até a leitura do Novo Testamento, eu percebo Deus num processo dialogal com o ser humano. Deus está sempre conversando conosco. E em momentos de crise como esse,
em que vários fatores estão envolvidos numa situação dessa, como, por exemplo, vou dar exemplo, a nossa fragilidade, está clara a nossa fragilidade. Está claro como o ser humano é frágil e é limitado. Com toda a ciência, com toda a tecnologia, com todo o desdobrado conhecimento, nós nos deparamos diante de incógnitas, diante de coisas que a gente não consegue responder. Então, para mim, isso já é um diálogo de Deus. Deus falando conosco, mostrando num conceito simples de compreender. Deus dizendo para a gente, vocês estão vendo como há uma fragilidade na sua existência, vocês percebem como existe uma fragilidade na existência de vocês, vocês têm seus limites. É a primeira coisa que eu entendo, por isso eu acho que é dialogal. Deus sim está conversando conosco, porque em todos os momentos, na bonança ou no momento de adversidade, na alegria ou na tristeza, Deus dialoga conosco. Então não seria diferente agora. Não seria porque é um momento ruim, porque é um momento confrontador, porque é um momento de dor, que Deus não falaria conosco. Antes, pelo contrário. A Bíblia até diz o seguinte, Alisson, deputado Alisson, a Bíblia até diz o seguinte, que há muito mais sabedoria na casa do pranto do que na casa da festa. E quando ele diz isso, é porque na casa do pranto você percebe o fim das coisas. Você percebe como as coisas terminam, como as coisas se concluem, e como existe um limite para essas coisas que acontecem na nossa existência humana aqui na Terra. Então, eu considero sim que Deus está falando, está mostrando nossa fragilidade, está mostrando uma ordem de prioridades invertida dessa sociedade, uma sociedade, todo mundo está caindo no real. Está todo mundo, tudo quanto é supérfluo, tudo quanto é bagagem, tudo quanto é coisa que você está acrescentando, vamos dizer assim, que você acumulou na sua vida de bagagem, meu irmão, você está entendendo que nada disso está valendo a pena. Você vê tanta coisa supérflua que você deu importância, que você priorizou, que você colocou em primeiro lugar. Então, eu posso concluir que sim, Deus está falando com a humanidade. Amém. Agora, o fato de ser castigo, eu não vejo dificuldade em Deus castigar. Uma vez que a palavra castigo, para nós, pode ter uma conotação equivocada, mas para Deus não tem. A palavra castigo tem sentido de repreensão, e Deus repreende aquele a quem ama. Como Deus ama a humanidade, sim, como um pai, Deus pode frear essa humanidade, dar um sacode nessa humanidade para tratar com ela. Até porque quem levou a própria humanidade na condição que está é o próprio homem. Foram as consequências de um monte de decisões erradas. Quantas coisas erradas não foram decididas? Quantas prioridades erradas? Quantas políticas públicas erradas? Quantas prioridades na sociedade erradas? Então, não é simplesmente dizer que Deus está castigando. Deus castiga, sim. Deus pune, sim. Apesar do seu amor, aliás, eu não vou nem dizer apesar do seu amor, por causa do seu amor, ele repreende, ele puxa a orelha, ele confronta, e ele tem autoridade para fazer isso, porque ele é justo. Eu tenho minhas limitações, eu não sou justo, eu não sou inteiro, eu tenho minhas debilidades, mas Deus não. Deus pode julgar, Deus pode castigar, Deus pode punir, Deus pode confrontar, Deus pode abraçar, Deus pode perdoar, Deus pode erguer, Deus pode abater. Ele pode, ele é soberano. Então ele pode fazer isso. O senhor falou na resposta do senhor sobre a questão de estar na casa do pranto que dá para refletir, e aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa festa, comparando aqui, quem vai a um velório e quem vai a uma festa. Numa festa você não vai para refletir, você vai para se animar, para se alegrar, você não para e fica refletindo. E aí, durante essa pandemia, em torno de uma semana atrás, eu fui para um velório de um irmão aqui da nossa igreja, da Igreja de Cristo das Barrocas, do irmão Jonas, presbítero da nossa igreja, um trabalho assim grandioso da nossa igreja, história dentro da nossa igreja. E, claro, a gente foi, a gente não pode nem sequer chegar próximo, né? A todas medidas de proteção, a gente fica ali em frente ao cemitério, mas eu fui uma forma de estar lá próximo aos familiares, aos irmãos da igreja. Eu fiquei refletindo
E aí eu me deparei que eu não tinha ainda, em nenhum momento, acho, desse período de pandemia, eu pude olhar e dizer assim, estou perdendo alguém que vive comigo, alguém que caminhou aqui comigo, alguém que me ajudou, alguém que eu amava muito, que eu gostava muito, um amigo realmente, porque eu já tinha perdido pessoas conhecidas, mas não alguém assim do nosso convívio. Eu fiquei refletindo, e a gente começa a refletir sobre a vida, né? Refletir sobre os amigos, refletir sobre a família, e na oportunidade lá, eu, irmão da nossa igreja, comecei a refletir sobre a igreja. E assim, bateu ainda mais forte uma saudade, que geralmente eu sinto aos domingos, quando é domingo de 6 horas da noite, 7 horas, daquela saudade que a live, para mim, não substitui. Sabe, a gente assiste, vê, comenta, mas não substitui. De você estar na igreja, de você estar abraçando os irmãos, do convívio. E aí eu quero colocar para o senhor o seguinte, já foi uma pergunta, inclusive, aqui da Valéria. Como o senhor está vendo, pastor, esse momento um momento que mais as pessoas estão precisando de Deus, estão precisando de carinho, de atenção, de tudo que a igreja pode oferecer, de tudo que a igreja oferece diariamente, e aí as nossas igrejas estão fechadas, né, por uma questão de segurança, uma questão sanitária, de recomendações e de decretos. Como o senhor está analisando isso? O senhor, como pastor, que está em contato, se fosse em condições normais, diariamente com muita gente, com a igreja, com obreiros, como é que o senhor está avaliando isso aí? A gente passando por tudo isso e a igreja fechada. Verdade. Obrigado pela colocação, pela pergunta. Ela é extremamente pertinente e eu entendo de duas maneiras. São duas etapas. A primeira, a questão da nossa contribuição como igreja com o bem comum da nossa sociedade. Nós temos um papel importante de contribuir com essa sociedade. No primeiro momento, a igreja, além de ser ordeira, colaborativa, além de ser uma instituição que agrega, que soma, ela foi e é uma instituição solidária. A igreja é solidária à dor das pessoas, é solidária às perdas, é solidária ao momento delicado que a nossa sociedade vive. Essa primeira linha de interpretação que eu tenho. A igreja é solidária. Nós temos sensibilidade para o que está acontecendo. A gente não pode, de maneira nenhuma, ignorar, fazer de conta que não está acontecendo nada e agir com total insensibilidade. Nós, como igreja, como aquela que prega o amor, que prega a misericórdia, que prega a bondade e longanimidade, nós precisamos ter o mínimo de empatia. O mínimo de empatia tem que ter. E a igreja fez isso. É esse ponto que eu estou querendo dizer. A igreja se mostrou extremamente empática, extremamente solidária aos decretos que foram dados, às solicitações que foram pedidas, o tempo todo a igreja com a postura colaborativa. Verdade. Só que, à medida que vai passando o tempo, essa atitude da limitação da atuação da igreja se torna um prejuízo para a própria sociedade. Então, depois que a igreja, veja bem, a igreja fez o seu papel. A igreja agiu de maneira colaborativa, prestativa e contribuindo. Inclusive, a igreja... além de cumprir as normas, os decretos, mas com doações, diversas igrejas fazendo doações, sendo local de apoio para doações de alimentos. Verdade. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Aliás, durante esse período, nós já ultrapassamos, e eu estou falando só da nossa igreja, e tem outras igrejas que fizeram também. Talvez a gente não tomou conhecimento, porque nem tudo se sabe mesmo, nem tudo tem como se saber, a coisa é muito dinâmica, mas só nossa igreja, nós já beiramos 4 toneladas de alimento que foram dados para famílias que precisam. Uma das primeiras atitudes do nosso pastor presidente, pastor Miranda, foi orientar a liderança para estar sensível às necessidades dos membros, principalmente daqueles mais pobres, aqueles que estão em fragilidade social muito maior. Foi a primeira diretiva dada. E, inclusive, isso foi feito insistentemente. Eu sei que não dá para atender todo mundo, mas tudo que a gente pode fazer, tem que fazer. Mesmo que não dê para atender todo mundo, mesmo que você não possa suprir todas as necessidades,
Mas isso, Alisson, não pode ser desculpa para a gente não fazer. A gente não pode dizer, não dá para atender todo mundo. Aí não faz nada? Não, não pode. Você está, ok, não dá para fazer todo mundo? Ok. Não dá para resolver o problema de todos? Ok. Mas você pode fazer alguma coisa sim. Mas você pode se mexer, se mover. Então faça o que você pode fazer. E foi nessa premissa que a gente foi, dentro daquilo que a gente está conversando. Só que aí, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Só que aí a coisa começou a passar de 30 dias para 60 dias, de 60 dias para 90 dias, o ato colaborativo das igrejas, todas as igrejas, ninguém gostando, ninguém satisfeito com a situação, ninguém feliz, não só as igrejas, diga-se de passagem, a sociedade como um todo, mas todo mundo, ok, é um preço para se pagar. É um preço para ser pago em favor do bem comum, em favor da coletividade, em favor da saúde pública, e etc e tal. Mas aí, meu amigo, o que é que começou a acontecer? O que já era previsto. O adoecimento mental. As pessoas começaram a catalisar um processo de adoecimento da alma, de suas emoções, entendeu? É porque não pode se divulgar os números de suicídio, não pode falar sobre isso, muitas das vezes não pode botar os números para não fazer um efeito dominó, um efeito cascata de incentivo, mas a quantidade de suicídio, deu um salto. A quantidade de pessoas com síndrome do pânico, com medo, com ansiedade, começou a aumentar de maneira significativa. E todos começaram a falar na saúde mental. Pastor, e aí entra, só para fechar. Antes de eu colocar esse tema aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui e colocar uma questão que o senhor pontuou muito bem. Nós falávamos na época quarentena, quando você ouviu falar de quarentena, muita gente associava a 40 dias, né? E não é, na verdade, é um período esse período de isolamento, né? Então, 30 dias, 60 dias, 90 dias, mais de 90 dias. E hoje chega-se a um momento que, de fato, as pessoas têm a necessidade de sair, né, de cuidar do seu comércio, de cuidar da sua pequena empresa, do seu negócio, que as pessoas têm a necessidade de ir para a rua, de ver outras pessoas, né, de visitar seus familiares, de ir até a igreja e tudo mais. E é muito comum gestor, por exemplo, alguns gestores falar que a população não está colaborando. Eu, na condição de representante do povo, não posso ter esse discurso que o povo não colaborou, que o povo não está colaborando. Esse discurso é muito raso. Talvez esse discurso fosse válido no início da pandemia, com 20 dias, 15 dias, 30 dias, o povo não está colaborando, tudo mais. Nós já estamos com mais de 90 dias, e iremos para os 120 dias, e não dá para a gente estar culpando a população. Existe necessidade, o ser humano ele precisa ter contato com outras pessoas, e ele tem uma série de outras necessidades. Tem um discurso muito raso, às vezes, é culpa da população. A gente tem que culpar, na verdade, quem tinha a oportunidade de fazer, que tinha os recursos e não fizeram. Então, e aí, o senhor chega nesse momento agora, que é importantíssimo esse tempo que o senhor está colocando, né, a questão mental. E a gente conversa com diversas pessoas, porque, olha só, está em casa, isolado, liga a televisão, só notícia negativa, em alguns canais não tem nada de positivo, parece que o mundo está totalmente se acabando e que não vai ter amanhã. Eu trago aqui algumas lives, trago algumas pessoas aqui para falar do pós-pandemia, para mostrar, olha, vai ser difícil, vai ter desemprego, mas abrirão-se portas, serão oportunidades, né? Porque senão a gente fica só nesse discurso de terra arrasada, que está tudo ruim, que as coisas irão só piorar, e chega um momento que isso vem entrando na mente das pessoas, e pessoas que já vinham com uma dificuldade, e acabam entrando nesse momento, com esse confronto com tudo isso. Então, assim, só para o senhor continuar aí, que é fundamental. Não, é isso mesmo. E até porque a gente está ocupando pessoas que estão necessitando de uma ajuda, de um aparato também. E eu fiz questão de falar sobre isso para mostrar que a igreja tem sido, sim, colaborativa. O meu argumento, ele começou sendo desenvolvido exatamente para mostrar que
A igreja tem sido extremamente colaborativa. Alisson, e aí, meu querido? Como é que tá? Tudo bem? O computador aqui está descarregando. Eu pedi para pegar um cabo de energia. Pronto, para melhorar aqui. Então, assim, a igreja sim está sendo colaborativa. A igreja sim tem empatia. A igreja sim tem valorizado a vida. A igreja sim tem tomado os cuidados. E a igreja sim é a capelã autorizada e credenciada para cuidar da alma. Quem melhor pode dar assistência à população hoje, não se enganem, nós temos todas as condições para dar assistência que a nossa população está precisando no cuidado da alma. E eu aprofundo mais. A OMS, ela coloca, em 1988, a OMS, se fala tanto na OMS, né? Então vou citá-la. A OMS, ela cita desde 1988 que a saúde multidisciplinar, multidimensional, conceito de saúde ampliada, não é só uma questão física, é uma questão emocional e ela incluiu a questão espiritual. E quem são os credenciados para tratar da questão espiritual? Eu pergunto, é o Estado? É o poder público? São vereadores, prefeitos, deputados, governador, senador? Não, gente, não é. É a igreja. Quem credencialmente é a igreja. Ela tem pertencimento, pertinência, propriedade. Ela tem as condições. E capilaridade, né? A igreja chega onde o Estado não chega. Eu sempre digo isso. Excelente. A igreja está chegando, excelente. O Estado não chega. Excelente colocação. Capilaridade. Eu estava conversando um dia desse, inclusive com o secretário de saúde, e ele estava me dizendo, não, pastor, nós temos o programa Saúde da Família, a gente consegue chegar em muitos lugares. Olha, eu reconheço a importância, a relevância do trabalho dos profissionais, enfermeiros, médicos. O programa Saúde da Família é extraordinário, é um programa realmente excepcional. Mas, secretário, a capilaridade que a igreja tem, programa Saúde da Família não tem. Você pode procurar no lugar mais distante que tiver, o lugar mais deserto que você encontrar, o lugar mais estranho que tiver em termos de localização geográfica, pequenininho, escondido, você encontra uma igreja lá, irmão. Você encontra uma igreja lá. Tem um pastor lá orando, tem um pastor lá trazendo a palavra de Deus e ajudando as pessoas. A nossa competência, Alisson, é ajudar na questão espiritual. Nós somos os capelães. A capelania é nossa. Nós é que temos essa capacidade e essa propriedade como igreja de oferecer. Aí, nesse sentido, não só o Estado, como o poder público de maneira geral. E aí eu estou falando de maneira muito ampla, não só no Rio Grande do Norte, mas em qualquer lugar. Precisa olhar para a igreja não como um centro de aglomeração. Toda vez que eu converso com autoridades sobre igreja, eles adjetivam a igreja como um centro de aglomeração. A igreja é um potencial local para atrair pessoas para se aglomerar. E, por isso, um potencial local de contágio. Entendeu? Aí eu estou dizendo para vocês, essa visão, me permitam, eu respeito qualquer visão diferente. Não estou aqui como o senhor da verdade, não. Mas eu estou me posicionando. Eu estou dizendo que na minha visão, na minha posição, no meu entendimento, que é o que eu estou compartilhando com você, aqui com o pessoal que está participando, eu não vejo a igreja de maneira míope. E é uma forma muito míope de enxergar a igreja. Você está reduzindo a igreja a uma concentração de pessoas. E a igreja não é simples e puramente uma concentração de pessoas. Lá tem pessoas responsáveis, pessoas comprometidas, pessoas conscientes, pessoas educadas e pessoas com o coração quebrantado e sincero para ajudar a outras pessoas. As almas, as vidas estão precisando desse apoio e desse suporte. Pastor Wendel, falando aí sobre essa questão da importância da igreja. Eu estou na igreja desde os 14 anos de idade. Né? E graças a Deus já pude ver na igreja diversos testemunhos. Pessoas que tinham a sua vida tomada pelo alcoolismo,
pelas drogas, pela prostituição, vivendo uma vida difícil no seu convívio familiar, que foram para ir para a igreja, e na igreja encontraram o seu local de libertação. A igreja vai muito além, e aqui eu quero reafirmar isso, porque é o que eu acredito, é o que eu creio. A igreja vai muito além de uma reunião de pessoas por uma questão apenas religiosa em si, porque ao olhar de muita gente, a igreja é apenas um local de uma reunião religiosa. Vai muito além. A igreja é uma instituição que está aqui na terra, que está no país, nos estados, nas cidades, nos bairros, nas comunidades, que, como eu já falei, chega aonde o poder público não chega, chega aonde o Estado, o provedor, não chega. Lá está a igreja chegando. Vai muito além de um local para que pessoas se reúnam, com intuito apenas com o religioso. É também um local de tratamento psicológico, psiquiátrico, social para as pessoas. Porque quantas pessoas não tomam o seu remédio controlado, não vão para o seu psicólogo, e na igreja encontram um ambiente para que esse tratamento possa ocorrer de forma mais rápida. Tudo isso sendo acompanhado. A igreja é um ambiente fortalecedor. A igreja é um ambiente fortalecedor. Ele trata da espiritualidade. Todo ser humano precisa de sua espiritualidade forte para poder ter suas emoções equilibradas e para ter seu físico também equilibrado. Nós conhecemos as doenças psicossomáticas, gente, afetadas a partir da mente para o corpo. Isso não é novidade. Isso não é crendice nem é superstição. Isso é uma realidade. E quem melhor atua no cenário do fortalecimento emocional, da integridade, da completude do ser humano, são as igrejas, com os louvores, com as orações. Existe o poder da fala, Alisson, o poder da fala. Quando você está falando, está orando, você faz sua catarse, você joga o seu desabafo, você pega as toxinas emocionais que estão aqui dentro e você lança para fora, para não acumular aqui. Aí você está orando ao Senhor, você crê no transcendental, você tem esperança onde muita gente não tem. Você não vegeta, você vive, você sente o vigor da vida, você se conecta com a essência. Isso é ser igreja. As pessoas têm muita... Eu falo da sociedade de uma maneira geral. Eu estou falando de maneira geral. Eu sei que não é todo mundo. Eu sei que não é todo mundo. Mas às vezes é uma minoria que tenta colocar para a sociedade o seu entendimento, a sua crença, né? E que não é. A maioria da sociedade reconhece o papel da igreja. A maioria da sociedade reconhece a importância da igreja. E isso eu estou falando porque eu conheço muita gente no meu bairro aqui, que não é da mesma igreja que eu faço parte, nem é de nenhuma outra igreja. Mas fica feliz quando a igreja está fazendo um culto, está fazendo um louvor. Os jovens estão reunidos na... Nós estamos com o carro de som. No carro de som, a gente com carro de som, andando, porque não podia parar, né? Se parasse, dava uma ideia de aglomeração. Então, o carro tinha que estar em movimento e não podia parar. Meu amigo, era o pessoal na rua, saindo, colocando as mãos para o alto. E eu até me emocionei, sabe por quê? Porque o que eu estava vendo? Eu estava vendo que, muitas das vezes, o pessoal que está aí nesses escritórios com ar-condicionado e não estão vindo para a rua para sentir o que está acontecendo, não está vendo uma população adoecendo. E eu disse numa reunião, e digo aqui publicamente, eu disse numa reunião, afim para tratar desse tema, e digo aqui publicamente, a sociedade, a área de saúde, vai ter um segundo boom de problemão que não é de ordem física. Hoje estamos tratando uma questão real, é verdadeira, o vírus não é uma ficção, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é verdade, é real, mas está se tratando uma questão física e não se percebe. É isso que, de certa forma, me causa até, você vê que eu já mudo o tom de voz, mudo até a postura aqui, porque eu começo a dizer como é que essas pessoas não veem que a igreja é uma grande parceira, a igreja é uma grande ajudadora, a igreja está aqui para estender a mão, para ajudar na educação,
para ajudar na conscientização, para ajudar no conforto, no consolo, para ajudar na esperança, porque eles vão ter que cuidar, Alisson, do boom que vai chegar pós o tratamento físico. Eles vão ter que tratar dos adoecidos mentalmente e, pior, os adoecidos espiritualmente. Ninguém está se importando com isso. Ninguém está dando valor a isso. Aí começam a colocar rótulos na igreja com preconceito, muito preconceito, comentários maldosos, comentários depreciativos, desfazendo da igreja. E quando eu olho para um comentário desse, sabe o que eu penso? Eu digo assim, ou esse cara, ele teve uma decepção pessoal, individual, particular, muito grande com alguém, num relacionamento dentro de uma comunidade cristã, evangélica ou não, ou esse camarada é um tremendo ignorante, desconhecedor. Ignorante é assim, no sentido de não conhecer o que é uma igreja. Eu tenho 47 anos, Alisson. Eu, desde muito cedo, fui criado no evangelho. Minha família é uma família missionária. Jovem. Eu, com 5 anos de idade, eu estava no campo missionário com o pastor Miranda, irmã Núbia, minhas 2 irmãs. Guatemala, América Central, depois Guiana Francesa pregando o evangelho, depois em Santa Cruz, depois Ceará Mirim, depois Açu e veio para cá. Eu fui pastor no Ceará durante 10 anos lá. Toda a minha vivência, toda a minha prática, ela me dá robustez para dizer a igreja é relevante, a igreja é essencial, é um erro interpretativo, preconceituoso, não ver o potencial que a igreja tem de contribuir com o bem da sociedade numa pandemia como essa. Pastor, nós somos a capelania que tem sido renegada. Pastor, o senhor que está colocando aí, eu quero colocar o seguinte, desde o início da pandemia, no início de uma grande crise, quando se ocorre uma grande crise, é comum que os governantes chamem as instituições que têm representatividade, né? Por exemplo, o governo do Estado, no início, chamou a Assembleia Legislativa, nós deputados fomos chamados para dar nossa contribuição, o Poder Judiciário foi chamado para dar a sua contribuição, o Tribunal de Contas foi chamado para dar a sua contribuição, a OAB foi chamada, do mesmo jeito aqui na cidade de Mossoró, os vereadores, enfim, essas instituições. Mas eu confesso que eu não consigo ver os governantes logo no início, não estou falando depois. Depois, para os próprios pastores, e eu sei que é o caso do senhor, da própria Assembleia de Deus, que se oferece, olha, estou aqui à exposição, quero contribuir, quero somar, quero dar a parcela da contribuição. Mas eu estou falando o seguinte, olha, chega um momento que o gestor, seja ele o gestor público estadual, o gestor municipal, o gestor nacional, ele tem que chamar a igreja. Quando eu falo aqui a igreja, eu estou falando a igreja evangélica, a igreja católica, né? Que a maior parte da nossa população brasileira ela é cristã. A verdade é essa. A maior parte da população brasileira é cristã, seja católica ou evangélica. Então, eu estou falando que deve-se chamar a igreja e perguntar o seguinte, igreja, olha, como é que a igreja pode contribuir? Quais são suas ideias? O que é que vocês estão defendendo? Sim. Nos traga, além de nos trazer um conforto espiritual, uma palavra, porque eu coloco o seguinte, e a gente começou a falar disso, logo falando no início da palavra de Deus, muitas das situações que nós passamos no nosso dia a dia estão lá dentro da palavra de Deus. Quando eu vejo José, um jovem, né, que muito jovem foi governador do Egito, lá estava José ensinando a administrar, para que no período de vacas magras, né, para que no período de seca, não faltasse alimento. Está lá José ensinando a administrar, está lá no livro de Gênesis. Então, o gestor tem que olhar para José e saber que existem momentos de austeridade. Existem momentos de bonança, mas existem momentos de austeridade. Está lá na palavra de Deus. E eu cresci, tem uma história interessante, porque o primeiro livro, aliás, o primeiro contato que eu tive uma história diretamente de personagens bíblicos, né? Claro, Jesus foi o primeiro, mas depois de personagens bíblicos dentro da palavra de Deus, foi a história de José. E lá na época, lá os meus 14, 15 anos, eu vi o grande gestor que José do Egito foi. Então, o gestor municipal, estadual, o presidente da República, deve convidar a igreja católica, a igreja evangélica, os padres, os pastores,
para além de orar, de interceder, mas de contribuir diretamente, participar diretamente. Mas é isso que nós estamos discutindo, é porque não há uma leitura sobre isso. De fato, não há uma percepção disso, por uma série de fatores. Eu consigo compreender, mas não consigo concordar. Eu consigo entender historicamente o contexto de como as igrejas não foram envolvidas, não só nesse momento, como em outros momentos, em processos decisórios. Mas você citou uma coisa que é relevante, a gente citar e referendar. Há um percentual significativo da população do nosso estado que é cristã evangélica. E há um percentual significativo que é cristã católica. E isso precisa ser considerado. Nós fazemos parte da solução. É isso que eu estou querendo dizer. Não estamos aqui para gerar problemas. Não estamos aqui para dificultar o processo. Não estamos aqui para ser um problema. Estamos aqui para ser solução. E nós fazemos parte dessa solução. Diga-se de passagem. Um comentário aqui. Deixa eu dar um testemunho, Alisson. Sim, desculpa, rapidinho. Desculpe. Só dar um testemunho. Há uns 45 dias atrás, 45, 50 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de participar de uma reunião com o governo do Estado. E nessa reunião, podemos expressar o que pensamos, o que sentimos e de que maneira deveria ser feito todo esse processo de colaboração. Vários pastores de diferentes denominações estiveram participando dessa reunião e trazendo a sua colaboração. Inclusive, eu citei na oportunidade que achava que tinha demorado esse momento de ser chamado para esse momento. Eu escutei até um pedido de compreensão e até de desculpas, que em virtude do ritmo das coisas, eu estou sendo justo, Alisson, estou sendo justo com o momento, né? Devido à velocidade dos acontecimentos, não foi possível reunir antes. Depois daquela reunião, eu criei uma expectativa de um progresso dialogal. E essa expectativa, ela não foi alimentada, ela não foi construída. Por quê? Porque, historicamente, é essa minha crítica, não se vê, não se enxerga a inserção da igreja como parte da solução. E eu estou dizendo aqui que isso é um equívoco. Eu continuo afirmando, isso é um equívoco. Equívoco de visão, equívoco de interpretação e equívoco de política de governo. Nós precisamos incluir a igreja por fazer parte da sociedade, por fazer parte da vivência da comunidade. Não é por outra coisa, não. Nós fazemos parte dessa sociedade. Eu moro em Mossoró, eu sou moçoroense, eu tenho um título de cidadão moçoroense, eu sou daqui, eu sou do Rio Grande do Norte, nasci em Natal, eu sou daqui, meu Deus do céu. Eu não sou de outro lugar, não. Eu sou daqui. Então, como tal, eu estou apenas expressando o desejo de contribuir. Mas parece, às vezes, até que a gente está forçando a barra. Parece até que a gente, não, estamos encarcando a porta. E não é isso. É apenas o desejo sincero de ver um problema real, que não é só um problema social, é um problema espiritual, que não é só um problema de saúde, é um problema também de questão de ordem da integridade do ser humano, corpo, alma e espírito. Não é só uma questão de saúde física. E a igreja é a capelania da alma. Nós somos os capelões da alma e precisam ser percebidos como tais. A igreja precisa ser entendida como tal. Quando o governo do Estado sinalizou uma oportunidade das igrejas terem um poder de voz melhor, eu vi uma avalanche de críticas e de preconceitos contra a igreja. Ou seja, não pode flexibilizar, não pode abrir, não pode fazer isso, e batendo pesado. Não, é porque estão querendo dinheiro. Escutei muito esse tipo de acusação dentro das redes sociais, com tanta agressividade e com tanto desdém, que eu confesso a você, me deu um sentimento de misericórdia. Porque o sentimento que veio na minha cabeça foi assim: essa pessoa não sabe o que está dizendo, ela não sabe o que está falando, ela desconhece a vida e o papel da igreja. A igreja é importante e essencial. Desculpa, Alisson. Eu acredito que
e tem muitas dessas críticas feitas por algumas pessoas que eu acredito que não conseguem, não é nem reconhecer o papel da igreja, isso aí realmente não consegue. É não reconhecer, né, o poder que Deus é capaz, né, de ter na sociedade como um todo. E aí eu fico muito, muito tranquilo aqui para dizer, e sempre digo isso, eu reconheço o papel, aliás, eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo, ele cura, ele salva e ele liberta pessoas. Né? E nós não podemos, em nenhum momento, deixar de dizer isso, ter vergonha de dizer isso. Jesus Cristo, ele é vivo, ele reina, ele cura pessoas, ele liberta pessoas e abençoa vidas. Eu quero ler um comentário aqui do pastor Isaú, pastor da igreja Batista, ele diz o seguinte: em Natal, a prefeitura está usando muitas igrejas para ajudar os moradores de rua, dando refeições diárias através da igreja. Por que Mossoró não toma a mesma atitude? Olha, Isaú, é interessante, o poder público, né? Ele deve trabalhar em parceria com as instituições, como trabalho com as instituições políticas, mas como o pastor Wellington tem colocado, né? Não busca trabalhar em parceria com as igrejas. E aí eu volto a dizer o seguinte: as igrejas estão. E aí, se o gestor público, se o gestor municipal, estadual, olhar apenas pelo campo físico, ele vai conseguir ver o seguinte: a igreja está presente através, está lá constituída, seja lá em um grande templo ou um pequeno templo, mas em diversos e diferentes bairros na zona rural. Então, lá é um local de apoio. Eu estou falando o seguinte: o gestor pode até não reconhecer Cristo, pode até não reconhecer a capacidade espiritual que a igreja tem para abençoar vidas, mas se ele olhar para a igreja, pelo menos como uma instituição que está lá presente fisicamente, ele ainda vai ver que a igreja tem a condição de ajudar e de servir a sociedade e contribuir com o governo, e contribuir com o poder público. Então, se, por exemplo, a prefeitura estivesse utilizando igrejas, né, para com trabalho, aí sim, com uma política pública para moradores de rua, e isso aí foi muito falado no início dessa pandemia, ainda assim, o poder público estaria reconhecendo o papel da igreja, mas muitas vezes nem isso. Então, fica aqui também esse recado de dizer para os governantes que, aí eu vi um comentário aqui agora há pouco no Instagram, dizendo o seguinte, que muitos políticos só procuram a igreja em época de campanha para ganhar voto. Infelizmente, o político acaba indo com essa má fama, né, com esse mau testemunho, de procurar a igreja em tempo de campanha para ganhar voto. E a igreja vai muito além disso. A igreja vai muito além. Na verdade, a igreja não deve ser utilizada, e é que eu posso falar aqui com o pastor Wendel, que mesmo eu não sendo da mesma denominação, né, sempre que fui lá, fui muito bem recebido, inclusive antes de ser deputado do Estado. Então, assim, a igreja não é e não deve ser. Então, meus amigos, aquelas pessoas que estão assistindo aqui a gente, que não é evangélico, ou que não frequenta a igreja católica, né, busque ter o seguinte pensamento: a igreja, como instituição, está para contribuir, para somar. Esse é o papel da igreja. E como o pastor Wendel colocou aí, para abençoar a vida, transformar a vida do povo. Eu não sei, Alisson, qual é a experiência do pastor Isaú, eu não sei. A nossa experiência, ela tem sido positiva nesse sentido. Nós temos recebido, através do Centro Social Heróis da Fé, algumas ações de solidariedade pela área da Secretaria de Ação Social, tanto do governo como também do município. E com isso nós temos também ajudado muitas famílias. Nós temos levantado também alimentos e doações voluntárias dos membros da igreja. E temos também investido recursos financeiros. Muitas vezes a gente recebe doações, que é 1 quilo de alimento de uma coisa, 1 quilo de alimento de outra, não dá para construir a cesta básica. Aí temos que comprar os outros elementos para poder constituir a cesta básica. Então, eu não sei qual foi o nível de experiência que ele teve, fica aí, então, o recado para que possa se atender também outras demandas que estão existindo. Nossa experiência nesse sentido, Alisson, foi positiva, e também foi positivo, nós temos o Colégio Evangélico, e nosso Colégio Evangélico ele está sendo usado como abrigo para 30 moradores de rua. E quem está dando toda a assistência médica... da igreja, né, pastor? O Colégio Evangélico é alugado à prefeitura, né? Sim, eles alugam a parte para a escola,
né? A escola tem uma escola municipal que funciona, e durante esse outro período agora está sendo cedido para servir de abrigo, né? Então, é um abrigo, estão hospedados 30 moradores de rua. Outros moradores não estão, porque optaram, você sabe como é essa demanda, nem todos conseguem... Cada um tem a sua realidade, né? Nem todos conseguem se enquadrar num confinamento, né? Por diversas razões. E, nesse sentido, acaba que entraram 40 e poucos, se eu não estou equivocado, Alisson, e só tem uns 30 agora lá. Então, assim, a minha experiência, eu estou procurando ser justo, ser correto na informação. A minha experiência foi positiva nesse sentido. Quanto a poder ser ampliado, então, esse aí tem que ser a demanda, tem que ser requisitado, tem que ser provocado, tem que ser insistido para poder ser ampliado. Até porque as necessidades na cidade são múltiplas. Né? Principalmente eu coloco o seguinte, a igreja, quando eu coloquei que a igreja tem acesso, porque há muitas comunidades, aqui em Mossoró, e tem comunidades assim, e eu já vi, né, e a gente sabe que pela condição que existe naquela comunidade, nem sequer a polícia acaba tendo acesso. Mas lá está a igreja. Lá está a igreja para contribuir. Lá os irmãos estão se reunindo e há um respeito, né? Aí, olha só, a polícia não consegue entrar em muitos locais, mas lá está a igreja e há um respeito pela igreja, que a gente deve buscar ainda mais reconhecer o papel da igreja. Pastor, eu quero colocar outra questão, já para a gente estamos se encaminhando, já chegando perto aqui, já de 1 hora. Rapaz, foi rápido, viu? Fluiu. Bate-papo bom. Esse limite aqui no Instagram também. Deixa eu colocar o seguinte. Como é que o senhor está vendo esse decreto, esses decretos, né, municipais, estaduais? O senhor já falou que a igreja, de fato, desde o início contribuiu, está contribuindo, né? Está também atendendo aí a moradores de rua. Enfim, a igreja está cumprindo com o seu papel em diferentes frentes. Como é que o senhor acha que deve ser agora nesse período? Passamos de 90 dias, o que é que o senhor está propondo aí? Uma reabertura gradual? Qual a proposta do senhor para que a gente possa, já no encerramento aqui, mas dando uma solução aí para que a gente possa ter uma reabertura da igreja, claro, com toda a segurança possível? É verdade. Partindo dessa premissa da importância da igreja, do trabalho relevante que ela faz, da capelania da alma que ela é, da assistência real que ela promove, a igreja é atuante, a igreja é ativa, a igreja não é omissa. A igreja somos nós que frequentamos e fazemos esse corpo. E a minha visão, o meu entendimento é uma volta gradativa, nenhuma volta irresponsável. Não vejo como voltar plenamente num primeiro momento, até por uma questão de segurança e até por uma questão de uma progressão dessa abertura. As pessoas vão ter que se acostumar novamente a um processo de integração, a um processo de fortalecimento, e muitas das vezes, tão importante quanto a igreja está aberta, proporcionalmente, é saber que ela está aberta. Olha isso aqui, Alisson. Tão importante quanto ela estar aberta é saber que ela está aberta. Porque você está na sua casa, mas você sabe que a igreja está lá aberta, então você sabe que tem um pronto-socorro. Quando você está aqui com um problema, uma dor de dente, quebrou o pé, você sabe que está lá o hospital aberto, o que é que você sabe? Opa, eu vou correr para lá e eu vou me assistenciar. Eu vou buscar o meu socorro. Assim são as igrejas. As igrejas têm uma contribuição real, essencial. Até o senhor colocou aí, saber que está aberto. Nos causa, né, a gente fica com aquela felicidade, né, a gente fica com aquela felicidade de saber que está lá a igreja, está lá, os irmãos estão se reunindo, a igreja está aberta, a gente sabe que pode recorrer, né? Achou? Quero já agradecer ao senhor, estamos chegando aqui já a uma hora aqui de live, né? Chegando aqui nesse momento, eu acho que o senhor deve ter saído aí do Insta, mas está retornando, né? Aliás, eu acho que o senhor está aqui no Insta e saiu do Face. Mas eu quero já agradecer o senhor pela participação aqui, né? Agradecer o senhor pela contribuição, por tudo que trouxe aqui, né? Falar do trabalho que a igreja está fazendo, que o Centro Social
daqui Heróis da Fé está fazendo também, falando também na defesa que tem da igreja enquanto instituição, uma instituição que está para abençoar vidas, para transformar, para libertar pessoas, para mostrar um caminho. Então, quero agradecer o senhor aqui, desde já mandar um abraço especial para o pastor Miranda, para todo o corpo da Igreja Assembleia de Deus aqui da nossa cidade, e claro, de todo o nosso estado que estão aqui nos assistindo também, através dessa live aqui, tanto pelo Facebook, tanto pelo Instagram, no Facebook, que muita gente, muita participação, muita pergunta, e quero agradecer a todos que estão compartilhando e compartilhando ainda mais. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição, sempre pronto para conversar. Eu gosto de conversar, eu gosto de dialogar. Tem a porta aberta. Qualquer dúvida, por favor, pergunte, porque na dúvida é melhor perguntar do que especular. Então... Muito bem. Evitar fake news, inclusive. Evitar fake news também. Então, muito obrigado pela oportunidade de mostrar a todos a relevância que a igreja tem. Oremos pela igreja, oremos pelas autoridades constituídas, que Deus dê sabedoria, que Deus dê graça. Nossa postura como cristãos é interceder sempre pelas autoridades, independente daquilo que concordamos ou que não concordamos. Nós oramos pelas autoridades, nós respeitamos muito, tratamos todos com muito respeito, independente do partido, independente da linha ideológica. A nossa educação como igreja é tratar com respeito, é tratar com atenção. É assim que nós somos educados, é assim que a gente aprendeu. E mesmo que a gente se posicione em algum momento de forma mais veemente em relação a um tema ou outro, nunca nós pregamos a desobediência civil, nunca pregamos a anarquia, nunca pregamos o caos. Nós sempre pregamos a construção, o equilíbrio, a soma, o agregar. A igreja está aqui para ajudar, tá bom? Muito obrigado, pastor. Agradeço mais. Quero mandar aí um abraço especial aqui para meu amigo Mimil, que está aqui participando, meu amigo Paulo Igor. Quero mandar para o meu amigo Marcruto, meu amigo Nazareno. Muitos aqui que estão aqui participando, que eu conheço, são também da Assembleia de Deus. Então, um forte abraço a todos que estão aqui participando, interagindo com a gente. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço. A paz do Senhor, a graça e paz para todos que estão participando, interagindo com a gente. Você, amigo, aí acompanhe, possa continuar aqui no Facebook, possa comentar, compartilhe essa live, leve aí para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver a importância da igreja em períodos de pandemia. Forte abraço.